Cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento e, sem elas, não poderia surgir. O ato é a flor do pensamento e a alegria e o sofrimento, seus frutos. E assim vai recolhendo o homem, o produto doce ou amargo de sua própria seara. O que você pensa? Quais são seus pensamentos? Você já parou para refletir se a sua realidade é moldada pela forma como você pensa, pela forma como você analisa a situação diária no seu cotidiano? Pense no que o autor disse aqui. Cada ato brota das sementes ocultas do pensamento. Todas as ações que você realiza são frutos do seu pensamento. E todo sofrimento ou alegria que você tem é resultado disso tudo. Talvez você esteja escutando isso aqui. Peraí. Você está dizendo que a culpa é minha de tudo que acontece na minha vida? Vamos descobrir hoje, neste Psinecast, porque neste Psinecast nós iremos descobrir se o homem é aquilo que pensa, se você é moldado pelos seus pensamentos. E vamos passar a analisar como esses pensamentos que acontecem no interior da sua mente e que muitas vezes você pensa que é secreto, eles na verdade estão mostrando o tempo inteiro quem você é de verdade. Vamos pensar a respeito de 10 lições extraídas desse livro, O Homem é Aquilo que Pensa, da editora Pensamento e do autor James Allen. O Homem é Aquilo que Pensa. Vamos pegar lições e situações deste autor para refletirmos, para pensarmos a respeito. Será que o homem é realmente aquilo que ele pensa? Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Quem é James Allen? James Allen é um trabalhador que escreveu um livrinho curto, extremamente curto, chamado O Homem é Aquilo que Pensa. Está aqui ele, mais uma vez, aqui da editora Pensamento. Lembrando que esse livro estará disponível aqui na descrição desse Psinecast, embaixo, e também na descrição do podcast, se você estiver vendo no vídeo ou no áudio. E quando você compra pelos nossos links da Amazon, você ajuda a manter o nosso Psinecast aqui. Então, muito obrigado por quando você compra com os nossos links, tá? E não tem custo nenhum para você. Eu agradeço quando você adquire pelos nossos links. Psinecast não é resumo de livro, nós temos citações, eu recomendo que você leia, até porque esse livro é extremamente curto. Mas quem é esse James Allen? James Allen era um cara que nasceu na classe trabalhadora em 28 de novembro de 1864. Ele não é um autor conhecidíssimo, ele não é um grande pesquisador, mas ele é um estudioso. Eu peguei aqui uma biografia feita pelo Mitch Horowitz no site do Medium, que ele fez sobre o James Allen. Por quê? Porque o James Allen, esse livro vai ser muito conhecido na ideia do novo pensamento. Os autores do novo pensamento, o pessoal do novo pensamento, Napoleon Hill, Dale Carnegie e toda aquela galera lá. Inclusive, algumas edições vão vir, por exemplo, O Homem é Aquilo que Pensa, As Origens de O Segredo, e que não tem absolutamente nada a ver. A ideia do James Allen é totalmente diferente. Mas muitas pessoas vão utilizar e deturpar da ideia do James Allen para dizer que, por exemplo, o que você pensa você gera na sua realidade. E não é justamente isso que o autor coloca. Vamos descobrir nesse livro. Olha o que o Mitch Horowitz, que fez uma biografia muito boa do James Allen, fala. James conseguiu um emprego local como tricotador, um trabalho que ocupou suas energias pelos 9 anos seguintes. Ele às vezes trabalhava 15 horas por dia, mas mesmo em meio às tensões da vida fabril, ele manteve a postura digna e estudiosa que seu pai cultivara. Quando seus colegas de trabalho saíam para beber ou recuperavam o sono, Allen estudava e lia 2 a 3 horas por dia. Os colegas de trabalho chamavam ele de o santo e o pároco. Allen é um estudioso. Estudioso do quê? De religiões. Um estudioso de pensamento, um estudioso de filosofia. James Allen vai ler, por exemplo, o Bhagavad Gita, ele vai ler a Bíblia com o cristianismo, ele vai ter contato com os primeiros escritores do novo pensamento, ele vai ler o Tao Te Ching, e toda essa coletânea de pensamento, fora o que ele já lia, por exemplo, como o Shakespeare, a literatura que lia, porque o James Allen é inglês,
Tudo isso vai moldar o James Allen, além da sua própria experiência de vida, para escrever O Homem é Aquilo que Pensa. Bem, acho que não precisa, mas nunca não tem problema frisar aqui. O homem aqui não é no sentido de gênero, mas no sentido de humanidade, tá? A humanidade é aquilo que pensa, você é aquilo que você pensa. E olha o que ele diz. Sua leitura da literatura do Novo Pensamento aguçou suas perspectivas espirituais. Em particular, sua ideia de que nossos pensamentos são causadores e determinam nosso destino. Aqui nós vamos partir para um conceito do James Allen que não é um conceito, mais uma vez, de tipo atração, que você vai ver no Segredo. É um conceito de como eu posso transformar a mim mesmo para transformar a minha realidade. Essa é a ideia do homem é aquilo que pensa. E é muito interessante isso, por quê? Porque ao longo do livro, enquanto você vai lendo, você vai descobrindo, por exemplo, alguns valores do James Allen que são interessantes, pelo menos para mim, né? Que eu senti uma certa proximidade com James Allen. Então você tem valores de estoicismo, valores morais, valores importantes para a construção do caráter de uma pessoa e para a construção da sua própria realidade. E é justamente sobre isso que nós falaremos hoje aqui nesse Psinecast. Então já vamos começar com a primeira lição. A primeira lição do livro O Homem é Aquilo que Pensa. Seu pensamento constrói ou destrói sua vida. Olha o que o James Allen escreveu. O homem por si mesmo se faz ou se destrói. No arsenal das ideias, forja as armas que ele próprio se destrói. Molda também os instrumentos com os quais constrói para si mesmo paradisíacas mansões de alegria, força e paz. A ideia central do livro é: o seu pensamento vai determinar quem você é e a realidade que você vive, e não o contrário. Quem assistiu ou acompanhou a minha série dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, viu um pouco desse conceito quando o Stephen Covey fala sobre ideias e filosofias de vida. Não vou falar, quem quiser depois acompanhe, quem já acompanhou já falou, professor Piscine, lembrei. O que acontece? Eu acredito nisso também. A mudança começa de dentro para fora. Você passa a mudar os seus pensamentos para vivenciar uma nova realidade. Tem muito a ver também com a ideia de estoicismo. Apesar de que o estoicismo vai se pautar muito numa questão de condicionamento, o Allen vai além disso. Ele vai dizer que você pode mudar a sua realidade a partir dos seus pensamentos. E não instantaneamente, mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Por isso que não pode confundir com aquela ideia do segredo, aquela ideia de atração. Tá? Ele vai se construindo. Olha o que ele diz: o homem faz ou se destrói. No arsenal das ideias, forja as armas. No arsenal das ideias. Não é uma ideia, são várias ideias. E o que é forjar algo? Quem já viu como se forja uma faca, uma arma? Tinha até aqueles reality shows recentes mostrando batalha de forjadores. Forjar exige o quê? Constância, hábito. Hábito. Os seus pensamentos são formados pelos seus hábitos, os seus hábitos de pensar. Aquilo que você rotineiramente, cotidianamente, repetidamente pensa é o que vai ser a sua arma para se destruir ou um instrumento para construir a si mesmo. Aí vem a pergunta inicial desse Psinecast: o que você tem pensado? E é muito difícil isso. Um pequeno adendo aqui. Recentemente eu comecei um desafio próprio, né? Eu sempre, por favor, pequeno adendo, o adendo do adendo, e sem viajar na maionese, como a pessoa costuma falar aqui. Professor, você viaja, só um pequeno adendo. Eu, recentemente, estou num desafio de mudar os meus pensamentos, a forma como eu penso. Mais autoconsciência. Quando eu exponho isso aqui para vocês, não é no sentido de que eu me acho melhor ou coisa. É para compartilhar com vocês uma experiência do que eu vivo junto com você que me ouve. Eu não sou melhor do que ninguém por expor essas ideias aqui. Eu não falo aqui como um guru ou como um especialista. Eu falo aqui como alguém que convive com isso, está procurando mudar através das minhas leituras, essas leituras que realizo, e compartilho com você a minha experiência também. E justamente o que eu estou fazendo agora é procurar
estar mais consciente dos meus pensamentos para impedir que eles comecem a me jogar de um lado para o outro. O que é muito difícil. Exige muita autocognição. O que é a autocognição? Pensar sobre o pensar. E é um hábito que você constrói. A partir do momento que você pega esse livro do Homem é Aquilo que Pensa, ele é um livro para você ler e reler, inclusive eu fiz até uma releitura dele recente, é justamente isso. Tomar consciência dos seus pensamentos. Começa a partir daí. Eu estou compartilhando isso com você porque o Allen, no seu livro, ele não determina um método. Ele coloca ali a visão dele. Eu acho que é um livro... Tanto que o livro ele não é muito bem estruturado em encadear as ideias. Por exemplo, aqui tal, explicando. É como se ele estivesse jogando tudo aquilo que toda a vida dele ele estudou, e toda a vida dele ele leu, ele colocou em um pequeno livro grandes ensinamentos e jogou aquilo. Então está tudo muito misturado e você tem que pegar essas coisas, essas pequenas pérolas e refletir sobre elas. Começando com essa aqui. É o seu pensamento repetido, o seu hábito de pensar que vai construir a sua realidade. E aí, uma vez que você toma consciência, você fala, poxa, talvez eu não tenha bons pensamentos. Talvez os meus pensamentos não sejam aqueles que eu gostaria para criar a realidade que eu desejo. Não são pensamentos são pensamentos que eu não concordo. Olha que paradoxo. Como nós pensamos coisas que nós não concordamos. Né? Aí vem, lógico, os meus amigos aqui, que acho que acompanham alguns psicólogos, alguns terapeutas, eles podem explicar isso de uma forma muito mais clara do que eu, tendo em vista que são da área da ciência. Mas é importante você entender que isso vai acontecer de forma inconsciente. Alguns pensamentos vão brotar na sua mente. E se você der atenção a eles, eles vão crescendo e crescendo. E aí, para fazer essa mudança, que é necessário paciência. E aí vem a lição 2 do livro O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen. Pensar com paciência para mudar sua vida. Pensar com paciência. Olha o que o James Allen diz. Só pela paciência, pela prática incessante insistência pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento. Só com paciência, pela prática e incessante insistência. Quase um trava-língua, né? Incessante insistência. Pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento. Allen, como estudioso, sabe que o estudo é esforço, é dedicação. E ele sabe que a mudança é esforço incessante. Cabe aqui, e nós fizemos um Psinecast sobre a imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, vale aqui aquela frase bíblica, né, do vigiai. O vigiai. Estar vigiando constantemente. Cuidando constantemente. Cuidando de quê? Não da vida dos outros, mas cuidando dos seus próprios pensamentos. Às vezes eu me deparo com pessoas que, pela impaciência, pela impulsividade, desejam que as coisas mudem rápido. E às vezes ficam bravos. Eu já vou tendo pessoas o tempo inteiro e às vezes alguém fala assim pra mim: Leandro, mas eu tô tentando mudar, mas eu ainda tenho os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, essas coisas, parece que eu tô tentando e a coisa não acontece, eu não consigo tirar esses pensamentos. É a prática. É a prática. É a prática constante. Você, inclusive, uma coisa que eu percebo mais por experiência própria, você, inclusive, encontrar os seus próprios métodos. Métodos, formas. Porque é muito fácil dizer para você, pare de pensar em determinada coisa. Mas você fala, tudo bem. Aí você vai lavar uma louça, vem o pensamento, pum. Não. Né? Aí tem um jeito que fala, bloqueia. Também tem esse método, tá? Bloqueia. Bloqueia. Aí você vai dirigir, vem o pensamento de novo. Pum! Você vai descobrir um método que funciona para você. Tem um livro que eu li chamado Letting Go. Letting Go, parece aquela música, né, da Disney. Letting Go é deixar passar. Deixa passar. E a proposta do autor é deixar passar. Deixa passar. As coisas vão acontecer na sua vida, deixa passar. Os pensamentos vão vir, deixa passar.
Não brigue com seus pensamentos. Deixe ele passar. Ele vai embora. Um outro método muito interessante é o método do livro O Poder do Agora. Me fugiu o nome do autor. O que ele diz? Ele diz, observe aquele pensamento. Então veio o pensamento, se concentre nele. O que acontece com esse pensamento? Ele se dissolve. Por favor, eu estou usando aqui termos materiais para tentar descrever o que acontece na sua mente. Quando você observa o seu pensamento, e eu já utilizei esse método, ele é muito interessante. Quando você dá atenção, ele some. Ele some. Ele some. Porque o que muitas vezes esses pensamentos intrusivos eles querem de você? Olha a coisa, né, da batalha interna. O que eles querem de você? Eles querem te sugar. Eles querem que você continue resmungando. Eles querem que você continue se irritando. Eles querem passar para o lado emocional. E quando você aprende com paciência, perseverança, a transpor a porta do conhecimento, conhecer a si mesmo, começar a desenvolver esse autoconhecimento, essa autocognição, você vai dissolvendo esses pensamentos, eles vão desaparecendo. É lógico, isso tem muito a ver também com o que você coloca na sua mente. O que você coloca na sua mente. E aqui vale a lição 3 do James Allen, do livro O Homem é Aquilo que Pensa. Cuide do jardim da sua mente. Essa citação eu já usei diversas vezes. Eu acho que o James Allen foi genial. Eu, como um cara que cuida de plantas também, aprendi com a minha avó para cuidar de plantas, eu acho uma excelente analogia. Olha o que o autor diz. Assim como um jardineiro cultiva a sua terra, conservando-a livre do mato e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim da sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis e impuros e cultivando, com vistas à perfeição, as flores e os frutos de pensamentos justos, úteis e puros. Talvez você que me ouça também cuide de algum jardim, algum vasinho, alguma planta, alguma coisa. O que a gente percebe? Não é só por água, não é só colocar no sol. Cada planta tem sua característica. Algumas preferem mais sol, outras menos sol. E por mais que você faça tudo certo, às vezes você vai olhar sua planta, ali está lá murchinho, aí uma flor, uma parte da folha está queimada, aí tem ácaros, aí tem fungos e toda aquela coisa. Você fala, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que ainda está dando insetos, fungos? E por que a minha planta ainda não está se desenvolvendo? Porque você tem que cuidar. Tem que aparar, tem que tirar fora. Esses dias alguém chegou e falou, nossa, essas roseiras aí, nossa, eu quero cultivar, mas nunca dá certo. E dá trabalho. Acordo cedo, molha a planta, tira ela, põe do lado do sol, tira depois da parte do sol, corta as folhas que estão queimadas, tira o ácaro-aranha fora, coloca adubo específico, coloca o veneno, faz o tratamento no tempo certo. E olha que eu ainda sou mais relapso. Se vocês pegarem minha avó, então, que cuidava das coisinhas, ela borrifa lá a orquídea no tempo certo, na hora certa. Você entende? Assim também é a sua mente. Só que é mais difícil no plano mental, porque é intangível. Uma coisa é eu ver. Eu pego, por exemplo, esse livro aqui, né, o meu Kindle, eu olho para ele e falo, poxa, ele está sujo. Eu vou limpar. Eu sei. Está no plano da matéria. Eu consigo tocar nele, eu consigo pegar um pano e limpar. E como que vai no plano sutil da sua mente? Como que você modifica? Só com muita autocognição. Pensar sobre o pensar. Consciência. Foco no agora, no presente. Meditação, oração. Alguns dos meios, algumas das ferramentas que você pode utilizar. Enquanto tiver muito barulho na sua vida, você não consegue olhar para si mesmo. Enquanto você está o tempo inteiro buscando fora, você não olha para dentro. E o que acontece dentro de você? Né? As ervas daninhas vão tomando conta. Elas vão tomando conta de você. Você não para limpar, para podar, para aparar, para poder começar a desenvolver aquilo que o James Allen coloca aqui, olha. Você vai cultivar com vistas à perfeição. Olha aqui o caráter cristão, religioso do James Allen.
com vistas à perfeição, para se tornar uma pessoa perfeita. Olha só, responsabilidade. Só aí você vai ter as flores, os frutos e os pensamentos justos, úteis e puros. Justos, úteis e puros. Pureza. Pureza de pensamento. Eu tomo muito cuidado de falar em pureza de pensamento, porque eu não quero que o Psinecast passe por uma ideia de moralismo. Apesar de eu concordar muito com ideias moralistas, eu não gosto de julgar as pessoas. Eu acho que cada um determina aquilo que quer fazer. Cada um determina aquilo que quer fazer. Talvez você me escutando agora fale, professor, eu não concordo com isso. Para mim isso eu não acho que existe esse negócio de pureza e impureza. Então beleza, é a sua percepção de vida e eu não quero discutir com você. Mas eu concordo muito com o que o Allen diz sobre pensamentos puros. Como que está a pureza do seu pensamento? O que você coloca na sua mente? O que você no seu dia a dia assiste, escuta, compartilha, conversa? Tem tudo a ver. Ah, mas eu só tô vendo um meme no celular. Tudo bem, não tem problema algum, eu adoro meme. Mas o quanto esse meme, repetidamente, transforma a sua vida. Transforma a sua vida. Eu gosto muito de achei que uma coisa que eu vi uma entrevista do Lobão, falou uma vez no Roda Viva, e eu concordo com o que ele disse, quando falaram sobre música. Falaram, mas hoje a música está nichada. Então você pega um MPB, bons artistas, eles são nichados. Eles não fazem mais parte da música de massa. O que é música de massa? Aqui toca no rádio. Aqui está no top 10 do Spotify. Então você não tem bons músicos ali. Você só tem os meios de entretenimento em massa. Essas músicas que são feitas só para a pessoa escutar, pular, se pegar, etc. Então veja só, o que o Lobão diz? Ele diz, o grande problema de nós não termos bons músicos na massa, tocando na rádio, é que essas músicas que tocavam na rádio antes, nos anos 90, nos anos 80, que eram feitas por bons músicos, elas faziam parte de um inconsciente das pessoas. Então o cara estava trabalhando, estava tocando uma música boa, estava tocando um cara bom da MPB, um rock, alguma coisa que levasse ele a uma certa reflexão. Hoje não. Hoje, se você pegar a rádio, esses dias fiz uma viagem dependendo unicamente de rádio, foi um desastre absurdo. Desastre absurdo. Uma das poucas rádios que eu fui pegar bem foi uma Alfa FM, acho que o pessoal do Paraná deve conhecer a Alfa FM, e uma do Paraguai que tinha muito boa rádio também. Mas no geral, você é bombardeado por bobeira. 24 horas de bobeira. Ou se não é uma bobeira no sentido da música ruim, também nós temos comentários inúteis 24 horas. Pegue, por exemplo, e aqui eu estou falando aqui com uma percepção muito minha, você pode não concordar com isso, é a sua opinião, mas pegue, por exemplo, o que é popular hoje, os podcasts de conversa, que muitas vezes circulam em torno de ideias que não tem sentido algum. É só barulho. Não sou contra o entretenimento. Eu sou contra quando o entretenimento faz da sua vida com que você não tenha tempo para pensar. Esse é o grande problema. Você precisa pensar e olhar para si mesmo. E muitas vezes, porque isso é o que dá... essa é a matéria-prima do seu pensamento. Recentemente, lendo uma reportagem do Gizmodo, acho, se eu não me engano, foi recebido no e-mail do manual do usuário. Uma pessoa que ficou... Ela deixou de usar os 4 principais Big Techs. As Big Techs, Google, Facebook, excluiu tudo da vida dela. E aí, em um determinado momento na reportagem, ela fala assim que, como ela não pode escutar música, porque ela não tem um rádio, ela não tem Spotify, não tem nada tal, não tem Amazon, ela começou a ficar mais em silêncio. E quando ela começou a ficar mais em silêncio, ela começou a tomar mais consciência de pensamentos e ideias que ela havia esquecido. Olha que coisa. Às vezes, quando você abre, porque você não vai ter o vácuo vai ser preenchido. Então, quando você libera o seu pensamento de barulhos e ruídos externos, você começa a escutar
Você. Você começa a escutar você. O que muitas pessoas não querem fazer, na maioria das vezes. É um cuidado que você tem que tomar. Então tome cuidado quando você almoça, quando você assiste uma televisão e quando você conversa com as pessoas. O que você conversa? O que você assiste? O que você escuta? Pense a respeito disso. O quanto isso pode estar mudando a sua forma de pensar e deixando com que você não pense por si mesmo. Você acaba pensando o que os outros querem que você pense. E é importante lembrar que pensamento é caráter. E essa é a quarta lição do James Allen. Seu pensamento é seu caráter. Olha o que ele escreve. Pensamento e caráter são uma só coisa. E como o caráter só pode manifestar-se e revelar-se através do meio e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa mostrar-se-ão sempre harmoniosamente relacionadas com seu estado íntimo. Olha o que ele diz. O seu caráter só pode se revelar através do meio e das circunstâncias. Eu posso falar para vocês aqui que, por exemplo, você tem que agir corretamente, você tem que ser muito bom com as pessoas, você tem que ter calma e tranquilidade, você precisa ser uma pessoa bondosa, amorosa. Eu posso falar tudo isso da boca para fora. Tudo posso falar. Mas se no meu pensamento eu não sou assim, se eu não alimento a minha mente com coisas que me reforcem a ser ainda mais assim, quando eu entro em uma determinada circunstância, ali pode se revelar o meu verdadeiro eu. Vamos dar um exemplo. Eu posso falar pra você: não, você tem que ser bom, você tem que ser maravilhoso. Aí eu vou dirigir o meu carro, o cara fecha na minha frente, eu falo: vai, se fere. Entendeu? Vai pra aquele lugar, já começa uma discussão. Por isso eu falo pra vocês, eu tomo muito cuidado aqui quando eu falo essas coisas, porque eu não quero parecer uma pessoa perfeita, que de fato eu não sou. Eu sou esse cara que muitas vezes vai se estressar no trânsito e estou aprendendo a lidar com isso. De formas a lidar para que cada circunstância eu consiga revelar um lado bom meu. Um lado bom meu. Aquilo que eu estou tentando cultivar. E não o meu pior lado. E não aquilo que muitas vezes eu alimento de forma secreta com o meu pensamento. Entende? É aquela velha história. Não importa como você trata a pessoa, é o que você pensa a respeito da pessoa. Aí eu chego aqui e falo: não, tudo bem, tá tudo certo, mas dentro da minha cabeça eu falo: vagabundo sem vergonha. Entende? Olha só. E isso vai se externalizar uma hora, porque em um determinado momento isso sai. Vale a pena que um filme que eu achei muito interessante, do Javier Bardem, deixa eu me lembrar aqui, é uma coisa a respeito de culpa. Eu me esqueci o título do filme. Mas o que acontece? O tempo inteiro no filme, o cara comprou as terras de uma mulher lá. E aí essas terras que ele comprou, dizem que ele comprou no momento que a família estava em baixa, então ele meio que se aproveitou da mulher. Enfim, ficou no passado. Aí toda hora que tocavam nesse assunto, ele falava: não, isso aí já é passado, a gente não liga, e toda aquela coisa. E aí o Javier Bardem falou: não, isso aí já é passado, eu não ligo. O que acontece? Ele tinha um sentimento extremo de culpa. E as pessoas tinham uma raiva dele por aquilo que ele fez. Eles ficavam o tempo inteiro tentando transparecer que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não falamos que está tudo certo, mas dentro da gente nós temos um rancor dentro da gente. Rancor. Eu estava recentemente pensando em algumas atitudes minhas. E eu até estava pensando, eu falei: mas o que adianta eu falar que já passou, que eu já perdoei, que está tudo certo, sendo que eu, nas minhas atitudes, não estou refletindo isso. Eu não estou mostrando que realmente passou. E quando acontece algo, eu jogo na cara da pessoa. Olha que coisa. Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com isso. Voltamos na lição 2. Paciência. Tomar consciência disso, que é a lição 1. Seu pensamento constrói e te destrói. Você toma consciência dele. Paciência para mudar. Encarar esse defeito e continuar essa consistência. Para quê? Para mudar o seu caráter. O que é uma pessoa de caráter? É uma pessoa que não importa a circunstância,
ela vai se revelar aquilo que ela fala que ela é. O seu caráter se alia à forma como você se expressa, se alia ao seu discurso. Não importa a condição que você passe. Não importa a condição que você passe. Entende? Mas por quê? Porque dentro de você já houve uma transformação. Dentro de você houve essa transformação. E muitas vezes nós lidamos no dia a dia com as pessoas e falamos: poxa, mas por que o fulano, eu só convivo com gente que eu não gosto? Por que toda vez que acontece uma coisa, por que eu sempre estou quebrando meu carro? Por que a vida está difícil? E todas essas coisas. O James Allen vai dizer o seguinte, que isso é por culpa dos pensamentos que você coloca na sua mente. Esses pensamentos estão fazendo com que a sua realidade não condiga com aquilo que você deseja. E essa é a lição 5 do James Allen, no livro O Homem é Aquilo que Pensa. Seus pensamentos moldam sua realidade. Olha o que ele diz. O homem é golpeado pelas circunstâncias enquanto acredita ser ele próprio o produto de condições externas. Mas quando compreende que representa uma força criativa e que pode dominar o solo oculto e as sementes de seu ser, dos quais brotam as circunstâncias, torna-se o legítimo senhor de si próprio. E ele prossegue. Ninguém pode escolher diretamente as circunstâncias de sua vida, mas podemos escolher nossos pensamentos e assim, indireta, porém seguramente, moldar nossa situação. Aqui ele vai se aliar muito ao pensamento de Epícteto, Marco Aurélio, do estoicismo. Mudar o meu pensamento para mudar a minha realidade. Mudar a forma como eu penso determinadas coisas. Veja, quando ele diz que os seus pensamentos moldam sua realidade, aqui que é o grande erro de achar que o James Allen está concordando com a ideia do segredo, do pensamento atrai toda aquela coisa. Não é isso. Ele diz o seguinte: a partir da sua realidade você vai moldar os seus pensamentos. Você tem essa força criativa, essa força de ser diferente, essa força de ser uma pessoa diferente. E através do solo oculto, ou seja, da sua mente, é que vão brotar as circunstâncias. Por que as pessoas no relacionamento, estão procurando um relacionamento, por que eu só atraio gente sem vergonha, tranqueira? Por que eu não consigo um relacionamento sólido e duradouro com alguém? Um namoro, um casamento. Mas como que você é? Como que você é? A gente tem que tomar cuidado, tanto homens quanto mulheres, qualquer pessoa, de qualquer gênero hoje em dia, com ideias, e mais uma vez voltamos, né? Do que você alimenta a sua mente. Cuidado com algumas ideias que dizem que você tem que ser assim, que você tem que ser desse jeito, porque agora é a liberdade, porque agora é desse jeito aqui, aquele outro, aquela outra. Ah, porque eu falo desse jeito, eu falo daquele outro. Tome cuidado com isso, porque isso é marketing. Isso muitas vezes são ideias vagas que não condizem à realidade do dia a dia. Na realidade, conviver com uma pessoa muitas vezes é você se subtrair. É você colocar uma parte de si mesmo e se subtrair quando precisa. Convivência não é só você fazer o que você quer. Isso está dentro do seu próprio pensamento. O quanto você está disposto a se modificar? Pensamento. Dentro de si mesmo. Ah, eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. Porque eu sou muito verdadeiro, porque eu sou desse jeito e tem que me aceitar como eu sou. Seu pensamento. Entende? É o seu pensamento. O que as pessoas querem? Por isso que cola muito essa ideia de segredo, né? Segredo, eu vou atrair tudo que eu quero. Eu vou atrair aquilo que eu quero, sem precisar me modificar. Não é o que o Allen coloca aqui. Você não pode escolher suas circunstâncias, mas pode escolher os seus pensamentos. Indiretamente, olha só, indiretamente, ele não está falando que você vai pensar e vai aparecer ali o que você quer. Indiretamente, porém seguramente você molda a situação. Você molda a situação. Quem quer fazer isso, né? O professor Piscini está aqui com muita dificuldade também de fazer isso. Quem quer fazer isso? Pense no seu trabalho. Poxa, eu tenho uma situação impossível no meu trabalho. Pessoas insuportáveis. Eu odeio fulano que está lá. Aquele cara. Quem quer modificar? Quem quer chegar no outro dia,
Você que odeia o fulano lá do seu trabalho, chega no outro dia e fala, bom dia, sincero. Bom dia, fulano. Como você tá? Precisa de uma ajuda? Ah, mas eu não gosto do jeito que a pessoa fala comigo. Quem quer subtrair isso e falar, cara, eu vou te escutar de verdade. Eu vou escutar o que você quer dizer pra mim. Entende? E eu não tô dizendo uma falsa mudança. Aqui falando de uma questão muito pessoal, porque eu sempre aceitei coisas, eu não sabia dizer não. Hoje eu sei, e até falo demais. Mas, eu sei, mas não, depende da pessoa, né? Depende da situação. Mas, aprender a dizer não, aliás, eu não sabia dizer não, e por não saber dizer não, as pessoas falam, nossa, o Leandro é tão legal, né? Ele faz aquilo, ele ajuda a gente, mas dentro da minha cabeça eu ficava, cara, odeio, eu não quero estar aqui, eu odeio essa situação. Eu passei por situações graves disso. De odiar onde eu estava, porque eu não consegui falar não quero. Então não adianta essa falsa coisa do eu sou legal e bacana e todos me aceitem e todos gostem de mim, que é uma coisa que eu tenho. Não adianta se não é verdadeiro. E aí vem os seus pensamentos. Os seus pensamentos e a necessidade e a importância de você querer mudar. De você querer mudar. Eu assisto alguns reality shows. Já falei isso várias vezes pra vocês, né? Olha, professor, você acabou de falar que tem que pôr coisa boa na cabeça. Mas eu assisto, pessoal. É uma das poucas coisas que eu assisto junto com a minha esposa. E aí eu assisto muito esses de relacionamento. Terminamos agora um coreano. Não quero falar o nome também, pra não falar a empresa que é, mas eu assisti um coreano muito bom, por sinal. Muito interessante. E assisto os ocidentais. Os ocidentais são péssimos. Aí tinha uma pessoa determinada lá, e a pessoa o tempo inteiro falava, não, porque eu sou muito boa, porque eu sou muito legal, porque, olha, as pessoas que convivem comigo, elas me amam. E eu ficava falando, cara, como a pessoa não está percebendo que ela só fala de si mesmo, tudo gira em torno de si mesmo, tudo é o quanto ela é legal, o quanto ela está se transformando, o quanto ela está fazendo, que só ela que está se tentando fazer alguma coisa. Olha como que é a vida da gente. Nós não temos tempo de raciocinar sobre as nossas próprias ações e sobre a forma como nós nos expressamos. Olha só como é. Necessidade de mudança. Necessidade de mudança para mudar a sua realidade. A partir de quando você toma consciência de que os seus pensamentos moldam sua realidade, ou pelo menos a percepção que você tem da sua realidade, por isso que o Allen coloca indiretamente, aí você começa a falar, cara, não dá. Não dá. Eu não quero viver essa condição de sofrimento, eu quero felicidade. E aí vem a lição 6 do James Allen, do livro O Homem é Aquilo que Pensa. Sua mente gera felicidade e sofrimento. Olha o que o autor escreve. Como ceifeiros de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Não são as circunstâncias que fazem o homem, elas o revelam a si próprio. Como ceifeiros da sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Então sua mente vai gerar esse sofrimento e essa felicidade à medida do que você começa a perceber a sua relação com o mundo. Você internamente, o seu pensamento e a realidade que você vive. Por enquanto, como James Allen, você é golpeado pelas circunstâncias. Circunstâncias se jogam de um lado para o outro. Quando você passa a tomar consciência dos seus pensamentos, lição 1. Quando você passa a querer mudar, lição 2. Quando você cultiva uma mente, o jardim da sua mente, lição 3. Você passa a perceber as circunstâncias. E você começa a descobrir que você aprende pelo sofrimento e pela felicidade. E que é melhor aprender pela felicidade do que pelo sofrimento. Que é melhor aprender observando do que vivenciando. Algumas pessoas precisam sentir de fato. Mas é muito mais fácil aprender observando. Não julgando os outros. Observando. Observando amorosamente. Ainda que essa palavra seja muito difícil, né? Observar amorosamente. Observando amorosamente o outro. Sem julgamento. E falar, cara, aprendi alguma coisa. Aprendi com a experiência dele. Eu observei e aprendi. E aí alguém vai falar, mas pode ser diferente a experiência que eu mesmo viva. Realmente é. Só que aí você entra numa questão de probabilidades. E aí já vai entrar em pensamento matemático e uma série de coisas. Entende?
vale a pena correr o risco em algumas ocasiões? Algumas pessoas sofrem tanto por quê? Porque elas não conseguem ter muito esse pensamento de causalidade. Causa e efeito. Causalidade, causa e efeito. Essa causa gera esse efeito. Essa causa gera esse efeito. O cara não consegue. Ele não tem essa linha. Você fala, pô, você está cometendo o mesmo erro. Ah, mas não é diferente. Eu conheci uma pessoa, aquela pessoa me maltratou, e essa pessoa está fazendo a mesma coisa, mas é diferente. Mas como é diferente, ela está fazendo a mesma coisa. Não, aquele era loiro, esse é moreno. Pô, é a mesma coisa, só mudou a cor do cabelo. É a mesma coisa. Entende? As ações que você executa, que você realiza. Eu estou com umas questões aqui, mais uma vez aqui, o professor Piscine se abrindo. Estou com umas questões financeiras que eu tenho repetido. Olha só, para vocês terem uma ideia. Até as minhas dívidas estão com os mesmos valores. Eu peguei uma dívida minha de anos atrás e uma dívida recente, é o mesmo valor. Eu falei, mas cara, o que eu não estou pegando aqui na minha vida? Por que eu estou tendo que passar de novo por essa situação? O que eu não peguei? Professor Piscine, você tem que parar de gastar, você não pegou. É verdade. É uma coisa que eu preciso. Mas até isso, para vocês terem uma ideia. Olha como a vida é. Às vezes ela coloca a mesma situação exatamente igual. É como se a vida estivesse falando para você, pelo amor de Deus, eu estou colocando para você exatamente a mesma coisa. Aprende. E aí você começa com a sua mente a aprender. Você tem que aprender as lições que a vida te apresenta. Você tem que aprender. Para que você não passe por elas novamente. Lógico que entramos aqui numa questão muito filosófica da vida. E que alguns colegas que acompanham o Piscinecast, que são mais práticos e que são mais racionais, vão começar a falar, professor, o que você está falando? Mas a vida é isso. A minha percepção aqui, professor Piscine, percepção de vida é uma vida dinâmica. É uma vida que muitas vezes estará ligado a um conceito caótico, ainda que algumas pessoas falam que a vida não é caos. Quem fala isso é a professora Lucilena. A vida não é caos, ela fala um outro termo. Eu acredito que a vida é caos. Eu não acho que caos é só desordem. Eu acho que caos tem a ver também com interconexões que acontecem o tempo inteiro. Divaguei rapidamente. Vamos então para a nossa lição 6 do livro O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen. Olha o que ele diz. Pense corretamente para melhorar a si mesmo. Olha o que o autor escreveu. Os homens vivem ansiosos por melhorar suas condições, mas não querem melhorar a si mesmos. Com isso, permanecem amarrados. O homem que não recua face à autocrucificação nunca deixará de realizar o objetivo a que seu coração visa. O homem que não recua face à autocrucificação nunca deixará de realizar o objetivo a que seu coração visa. Essa aqui é a frase que não dá para Piscinecast. Eu acho que aqui, nesse exato momento, várias pessoas, depois vou até olhar os gráficos, várias pessoas devem ter tirado esse Piscinecast. Porque falar para as pessoas em autocrucificação, falar para as pessoas em superar desafios, falar para as pessoas em sofrimento, é falar, não, eu não quero. Mas a vida, aquilo que você vai conquistar, ele vai gerar para você sofrimento. E você precisa lidar com isso. Aí vem as lições do estoicismo. Vale a pena depois ouvir Piscinecast do Epícteto, lições da vida, meditações de Marco Aurélio. Nós temos aqui. É o que? Você aprender a lidar com isso. Você quer melhorar a sua condição, mas não quer melhorar a si mesmo. Olha que frase maravilhosa do James Allen. Os homens vivem ansiosos por melhorar as suas condições, mas não querem melhorar a si mesmo. Eu quero para ontem que a minha conta melhore, que eu tenha um carro, que eu tenha uma casa, que eu tenha o casamento dos meus sonhos, que eu faça uma lua de mel, que eu vá fazer tal coisa, mas eu não quero melhorar a mim mesmo. Acabamos de falar isso aqui. Eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. E eu vou criar a partir disso um conceito de que eu sou desse jeito. E as pessoas têm que me aceitar como eu sou, porque agora nós vivemos a livre expressão. Eu sou livre para me expressar. Ninguém pode calar a minha boca. Eu tenho o direito de me expressar. E a convivência, onde que fica? Ninguém quer conviver com gente chata, me desculpa. Eu não gosto de gente chata.
Eu tenho as minhas chatices, eu sou insuportável em determinados momentos, com as minhas bobeiras aqui em casa. Coitada da minha esposa, com os meus amigos próximos e familiares, são os que mais têm essa percepção minha, o meu eu verdadeiro, que eu faço questão, às vezes, que fique claro isso. Mas assim, eu tento me modificar o tempo inteiro, tento melhorar com muita dificuldade. Às vezes é muito doloroso mudar. Tem coisas que nós não queremos mudar, mas nós precisamos aprender a mudar. Mas eu não quero conviver com gente chata, com gente que não sabe conviver em sociedade, com um cara que não consegue se colocar no seu lugar, que o cara que não consegue entender que você está vivendo em uma comunidade e que a comunidade, cada um faz a sua parte, cada um cuida do seu jeitinho, cada um convive com o outro e respeita o outro acima de tudo. Por isso que eu não... Assim, uma coisa que eu não faço, às vezes vocês vêm, ou assistem o canal do Professor Piscine, ou leem os meus artigos, ou acompanham o Piscinecast, e falam, poxa, Professor Piscine, você fala disso o tempo inteiro. Eu não toco nesse assunto. São poucas as pessoas do meu convívio social que sabem que eu faço esse trabalho aqui. São poucas. Tem gente que sabe do canal do Professor Piscine, mas não sabe do site, não sabe das outras coisas. São poucas as pessoas, eu não falo sobre esses assuntos. Porque eu acho que... Eu não gosto de entrar num assunto que talvez a pessoa não queira conversar. O cara quer falar comigo sobre, sei lá, futebol, que passou na TV, o tempo, se vai chover, não vai chover, entendeu? Eu não vou entrar em assuntos que não vêm ao caso. Eu sou de uma percepção de que esses assuntos que às vezes eu trago aqui no Piscinecast, o professor Piscine se achando muito importante, né, com o que traz no Piscinecast. Longe disso, tá, pessoal? Mas assim, esses assuntos que eu trago aqui no Piscinecast, eu acho que atrai as pessoas certas. Você que está ouvindo, que escuta, que aguenta esse professor Piscine divagando e extrai alguma coisa, aprende alguma coisa, você chegou até aqui. E é com você que eu quero falar. Eu não quero forçar a barra para ninguém. Eu não quero chegar, por exemplo, numa situação onde eu esteja com os meus amigos ou algo do tipo, familiares, e começar a falar em moralismo, em como pensa corretamente. Não, cara. Se o cara quer ficar ali no meu convívio social falando, sei lá, de reality show, que eu não assisto, os outros reality shows, os que eu não assisto, se for os que eu assisto até conversa, mas os que eu não assisto, ou falando de bobeira, ou condenando ou julgando o outro, eu não vou ficar dando lições de moral. Vou ficar na minha. Eu vou ficar na minha. Entendeu? Eu vou ficar na minha. É isso que geralmente eu faço. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que melhorar a mim mesmo. Primeiro. Entendeu? Quem sou eu para falar alguma coisa para alguém? E olha que eu tenho muitas tendências a julgar os outros internamente. E isso o que acontece? Acaba gerando em mim, lembra? Nenhum pensamento, o James Allen vai falar que nenhum pensamento é oculto, porque você vai se expressar ele através de um ato seu. E é verdade. Nenhum pensamento é oculto. Uma hora sai quem você é. Uma hora aparece quem você é. Uma hora aparece. E pode ser na pior hora possível, cara. Aparece quem você é. É o grande problema. Por isso que cultivar um bom pensamento, melhorar a si mesmo, estar disposto a melhorar a si mesmo, inclusive de pensar a respeito disso. O que é melhorar a mim mesmo? Outro problema que às vezes deparo aqui com as pessoas, que elas escutam o Piscinecast ou algo do tipo, e aí eu faço muitas perguntas para estimular que você pense também. E aí as pessoas querem resposta pronta. Se alguém comentou assim, faz muita pergunta, cadê as respostas? Cara, você tem que dar resposta, é sua vida. Eu não tenho que falar pra você como você deve viver. Eu tenho que provocar você a pensar e a partir disso você montar o quebra-cabeça da sua vida. Quem está disposto à autocrucificação, sofrimento, a se dedicar, a se esforçar, é lógico que essa mudança, estar disposto a isso, tem muito a ver com a lição 7, né? Que é pense com objetividade para mudar sua realidade. Os objetivos que você tem. Olha o que o James Allen escreve. Sem que o pensamento esteja ligado ao objetivo, não haverá realização inteligente. E ele prossegue. Deverá fazer desse objetivo seu dever supremo e dedicar-se à sua consecução, não permitindo que seus pensamentos se dispersem em efêmeras fantasias, anseios e imaginações. Essa é a estrada real que nos leva ao autodomínio e à verdadeira concentração do pensamento. Ainda que
por sucessivas vezes deixe de atingir sua meta, o que forçosamente acontecerá até que a fraqueza seja vencida, o fortalecimento que isso trará ao seu caráter será a medida do seu verdadeiro êxito e lhe dará uma nova perspectiva para futuros poderes e triunfos. Eu vou repetir um ponto importante. Ainda que sucessivamente você deixe de atingir as suas metas, o que forçosamente ocorrerá até que a fraqueza seja vencida. Olha só. O James Allen não está falando que você vai pensar, vai ter objetivo e você vai conquistar. Nossa, eu vou pensar, eu vou vencer e vai dar tudo certo. Não, ele fala o seguinte: você vai fracassar. Você vai fracassar até que a fraqueza seja vencida. O que é essa fraqueza? Fraqueza de pensamento. O que é a fraqueza de pensamento? Quando você se depara com um objetivo e você para. Quando eu faço entrevista para o meu programa de acompanhamento para os estudos, eu sempre pergunto para as pessoas, por que tal coisa? Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falando, estou estudando para concurso, professor. Por que concurso público? Aí ela falou. Mas é isso que você quer mesmo? As pessoas se assustam com essa pergunta. Mas como assim, professor? Porque não adianta eu orientar você a montar um plano de estudos se você vai parar daqui 2 dias. Você vai desistir. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer alpinismo no Monte Kilimanjaro. Como? Falta objetivo. Falta clareza. Não estou falando que você não vai cometer erros ou que você não tenha dúvidas em relação aos seus objetivos. E que você pode perseguir os seus objetivos. Só que enquanto você não encontrar aquele objetivo claro que você deseja atingir, a sua mente divaga. Você deixa a sua mente ficar à deriva o tempo inteiro, pensando em outras coisas e tal, e aquele objetivo desaparece. O que eu tenho feito pessoalmente aqui? Eliminado coisas. Ah, mas eu tenho que fazer um vídeo, Não, cara, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Exatamente isso aqui. Só. Não vou ficar pensando em outras coisas. Eu não tenho que pensar em outras coisas. Uma coisa que eu tenho feito para mim mesmo é o seguinte: quando eu estou em um projeto, seja criando um conteúdo específico aqui para o site, eu fico naquilo de forma quase alienante. Com todo o cuidado dessa palavra. Mas eu deixo que aquilo fire o meu foco extremo. Quando que eu sei que eu estou no caminho certo, que eu estou 100% naquele objetivo? Quando eu passo a sonhar com a coisa. Porque aí eu sei que tomou conta do meu inconsciente. Eu fico tão focado naquilo que eu sonho. Eu falo, cara, agora eu tô seguindo no caminho certo. Então quando eu tô fazendo um curso, um projeto, alguma pesquisa, eu sonho com aquilo, eu falo, agora eu tô indo. Agora eu sei que eu tô pensando tanto, eu tô tão focalizado, eu tô tão me dedicando a isso que o meu inconsciente já está me mostrando que aquilo está fazendo parte de mim. Ele já começa naquela coisa aí psicanalítica de analisar o sonho e toda aquela coisa, que não vou entrar em detalhes aqui. Mas é isso, pensar com objetividade. Porque tem gente que fala assim, eu quero fazer um concurso. E eu não estou falando que você não tenha medo, você não tenha receio, você não tenha medo de fracassar. Mas é tipo, eu quero fazer um concurso. Ah, não, mas eu acho que eu vou no shopping comer um hambúrguer. E você entende? Cara, não dá. Não dá, você tem que ter clareza. Clareza naquilo que você quer. E para que você tenha clareza, você tem que fortalecer os seus pensamentos. Lição 8 do James Allen. Lição 8 do homem é aquilo que pensa, do James Allen. Fortaleça seus pensamentos. O homem de pensamento fraco pode revigorá-lo exercitando-se na prática do reto pensar. Aquele que tiver vencido a fraqueza e eliminado todo pensamento egoísta, não será nem opressor, nem oprimido. Será livre. Aquele que tiver vencido a fraqueza e eliminado todo pensamento egoísta, não será nem opressor, nem oprimido. Será livre. O James Allen entra num conceito durante o seu livro que é do opressor e oprimido. Ah, porque o oprimido... Não confundo aqui com conceitos de outros autores, tá? Porque o oprimido, ele não consegue se desenvolver. Então, sei lá, o trabalhador não consegue se desenvolver porque o dono da empresa não paga ele mal e toda aquela coisa. Que ele fala, isso é errado. A mesma coisa o opressor.
O opressor não deixa o seu trabalhador se desenvolver e toda aquela coisa. E ele fala, isso também está errado. Qual que é o erro? O erro é você ser egoísta. Você é egoísta. Porque qual que é o problema do James Allen? Até para deixar mais claro isso aqui. O problema do James Allen é que esse cara que é opressor, ele não quer liberdade. Esse cara que é oprimido, ele não quer a liberdade, ele quer ser o novo opressor. Ele quer sair do status dele e subir e oprimir o outro, o próximo. Que não seja o cara que estava oprimindo ele, mas que sejam os seus companheiros que estavam ao seu lado. Entende? Não há liberdade. Ele fala, você não tem que ser nem opressor nem oprimido, você tem que ser livre. E como que você é livre? Saindo de pensamentos egoístas. Por isso que ele fala do reto pensar. Olha a questão moral aqui. Olha a questão moral. Saindo do egoísmo. Ele não está falando... Por isso que eu falo que o James Allen não tem nada a ver com a ideia de o segredo e a coisa da atração. Porque no conceito da atração, acho que é da Rhonda Byrne, o nome do segredo lá que organizou. É tipo, você pensa o que você quer. Você quer um carro importado, você quer. Você quer uma mansão, você pensa que você vai atrair para você. A grande questão é que não há um peso moral nisso. Você não pensa na questão egoísta. Você não pensa na questão de que você precisa mesmo daquilo. Você vai pensar para tentar atrair ao máximo para sua vida. E o James Allen vem justamente para falar, cara, o seu problema é o egoísmo. Porque por mais que você deseje determinada coisa e você tenha aquela coisa, você não vai ser feliz. Por que você não vai ser feliz? Porque você oprime o outro. E de alguma forma, você vai sofrer. Aí vem o pensamento cristão do James Allen, né? De alguma forma você vai sofrer. Você pode não sofrer o que uma pessoa pobre sofre, por não ter recursos materiais, mas você pode sofrer de outra forma. Aí vem a ideia, talvez, de castigo, né? Ele não deixa claro isso, tá? Aqui eu estou conjecturando um pouco em cima do autor, né? Mas essa ideia de que você não... O castigo infligido por si mesmo, né? De você não pensar corretamente, de você não pensar o que o James Allen fala em outros livros dele, que é justamente essa distribuição social. Das pessoas terem acesso, das pessoas se desenvolverem, das pessoas criarem para si mesmos essa realidade, longe desse egoísmo, mas uma realidade de ajuda mútua. E aqui mais no sentido fraterno, não tanto econômico-político, tá? No sentido fraterno, de fraternidade, né? Quase utópico esse conceito aqui de fraternidade, né? Mas é a liberdade que ele prega. Mas como que você faz isso? Fortalecendo seus pensamentos, exercitando no reto pensar, eliminando os seus defeitos, eliminando os seus pensamentos que são moralmente ruins. Moralmente ruins. Entende? Poxa, eu quero um carro. Por que eu quero um carro? Porque eu quero sair na balada pegando todo mundo. Conceito complicado, né? Conceito complicado. Alguns vão ver moralmente errado, outros vão ver que não vê problema nisso, né? Isso tá no cerne da questão que você tem que pensar. Eu não tenho que falar pra você se isso é certo ou errado. Longe de mim. O que é certo e errado é uma reflexão pessoal sua. Ainda que você tenha alguns elementos que podem te ajudar. Tradições religiosas que podem te ajudar a determinar isso. Fica para cada um questionar. Bem, eu extrapolei o tempo, né? Voltamos aqui pro Cinecast, era para fazer 10, tem mais 2, não vai dar tempo. Eu tô me concentrando aqui em ter 1 hora de Cinecast. Coloca aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse mais um Cinecast do James Allen. Talvez eu extraia mais lições para um próximo. Vou ter que alterar o título e deixar, são 8 lições do livro O Homem é Aquilo que Pensa. Espero que você tenha gostado. Lembrando, você que está vendo aqui no YouTube, já clica em gostei, compartilha e se inscreve no canal. Cinecast é boca a boca, pessoal. Cinecast, assim, o YouTube, as plataformas permitem que chegue até você. Só que ele é boca a boca, ele é você mandar para alguém, você compartilhar o episódio. Vocês que escutam nas plataformas de podcast como Apple, cara, é rapidinho, você pode ir lá dar 5 estrelas e deixar um comentário, isso ajuda demais o Cinecast. Vocês que escutam pelo Spotify, rapidinho, lá na página inicial, 5 estrelas e já ajuda muito. Compartilha no grupo da família, da igreja, dos amigos, do companheiro, seja do for, do pessoal lá que você vai pra festa. Compartilha. É isso que ajuda o Cinecast a crescer. Eu sou muito grato quando vocês fazem isso. Aqui embaixo tem o link para o livro. Vale a pena a leitura do livro.
Leia esse livro, é super curto. Você vai ler num fim de semana tranquilo e raciocine, pense sobre esse livro, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. É isso, pessoal. Nos vemos numa próxima, uma última citação de James Allen. Autocontrole é força. Pensamento reto é domínio. Calma é poder. Dizei a vossos corações: aquietai-vos e ficai em paz.